Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A violência contra as mulheres continua sendo uma das mais graves chagas sociais da Bahia e do Brasil. Um problema que atravessa governos, classes sociais, ciclos eleitorais. E em meio a esse cenário, o parlamento também é chamado para apresentar respostas concretas, para ir além do discurso. Um exemplo é o movimento Mulheres Vivas, Basta de Feminicídio, iniciativa lançada no início de 2026, que percorre cidades da Bahia para denunciar, mobilizar e cobrar ações do poder público. Para falar sobre esse combate ao feminicídio, assim como a agenda legislativa do Congresso Nacional e também o papel da política nesse ano que é decisivo para a Bahia e para o país, a nossa conversa é com a responsável por lançar o movimento Mulheres Vivas, a deputada federal Ivoneide Caetano, que é do PT pela Bahia, nossa convidada. E, desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda, deputada. Eu que agradeço o convite, agradecer a você, a toda a coordenação aqui da TV Alba. E para mim é uma alegria poder estar aqui conversando um pouquinho. O lançamento do movimento Mulheres Vivas ocorre em um momento de dados alarmantes nesse contexto de violência contra as mulheres. O que, na prática, esse movimento traz de diferente em relação a outros movimentos semelhantes? Pois é, para contextualizar um pouquinho como que a gente trouxe essa pauta. Na verdade, nosso mandato, você sabe que eu sou hoje a única mulher do PT da Bahia eleita deputada federal. Recentemente, a deputada Elisângela assumiu o mandato, depois que o Josias foi para o tribunal, e para mim foi muito bom, porque não vou estar mais sozinha. Lá na Câmara ainda somos a minoria em mulheres. E quando eu cheguei em Brasília, nosso mandato acabou defendendo outras pautas, também a pauta da mulher, obviamente, porque eu sou uma deputada mulher, mas a gente começou a defender muito a pauta da indústria. Naquele momento, o presidente Lula estava muito focado em reindustrializar o país. Como eu sou deputada da Bahia, mas de Camaçari, Camaçari é uma cidade com vocação industrial muito grande. Eu fui para a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, fui vice-presidente da comissão, fiz várias ações pelo Brasil nessa pauta. Mas, no final do ano passado, a gente se deu conta que a violência contra a mulher aumentou e muito. Todos os anos os números aumentam de forma absurdas. O presidente Lula resolveu trazer para o governo essa pauta, e fez esse chamamento. Inclusive, ele mesmo disse que ele também entrou no movimento, convocando inclusive os homens para que possamos debater toda a sociedade em torno do basta do feminicídio, e daí surgiu a necessidade da gente, esse ano, voltar o nosso mandato para essa pauta e dialogar com toda a Bahia. Então, lançamos em Camaçari o movimento, foi um sucesso. A primeira reunião convocamos 200 mulheres e tivemos mais de 600 mulheres. No último dia 22, salvo engano, lá na Praça Desembargador Montenegro, em Camaçari, a gente lançou, de fato, o movimento. Tivemos mais de 1000 mulheres. E é um trabalho para a gente chamar a atenção mesmo, para a gente mobilizar, para a gente falar sobre o tema, para a gente orientar as mulheres e dizer para elas que elas não estão sozinhas. Trabalhar no sentido de fortalecer as instituições, porque a gente ouve muito das mulheres, tipo, eu não vou mais na DEAN registrar uma ocorrência porque não dá em nada, porque eu sou atendida por homens. É uma queixa muito grande das mulheres. Quer dizer, as instituições estão, para essas mulheres que são vítimas todos os dias de violência, na cabeça dessas mulheres não resolve muita coisa. E a gente quer mostrar que resolve sim. Então, nosso mandato esse ano vai ser uma das principais pautas para a gente. A gente vai andar por todo o estado, estamos com uma programação muito ampla e vamos estar apoiando as instituições no sentido de garantir, de fato, que a gente possa reduzir essa violência, porque não é possível um negócio desse. Nós somos a maioria nesse país, somos as mães dos homens todos e esses homens matam a gente. Então, eu tenho recebido muitas denúncias, muitas mulheres apoiando o movimento, homens também, isso também é importante. E eu estou muito entusiasmada e vamos trabalhar para que no final do ano possamos apresentar aí outros números mais animadores. A senhora tem dito que o enfrentamento ao feminicídio passa necessariamente pela responsabilidade do Estado. Onde o poder público ainda está falhando de forma mais grave, deputada? Pois é, lá em Camaçari, que é onde eu cito muito como exemplo, porque é a cidade que eu estou atuando mais no dia a dia, por exemplo, as mulheres queixam que na DEAN
quando elas vão lá fazer a ocorrência, são atendidas por homens. Né? E muitas vezes eles perguntam o que você fez para seu marido lhe bater. Né? Perguntas desse tipo. Então desencoraja a mulher de fazer a denúncia. Eu marquei uma audiência com o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, né? E vamos lá, eu vou lá com a secretária da Mulher, Branca Patrícia, e convocando outras mulheres que também representam esse movimento para a gente discutir e trabalhar no sentido de a gente colocar policiais mulheres, por exemplo, para atender as mulheres. Também equipar as instituições com mais Ronda Maria da Penha e informação. As pessoas não têm informação. No 180, por exemplo, tem mulheres que não sabem que 180 tem que ligar. E às vezes liga e não atende. Então, eu acho que a partir desse movimento, a gente trazer para a pauta, encontrar você aqui, que abre esse espaço para a gente falar. É interessante que o movimento Fiz em Camaçari saiu todos os sites da Bahia, saiu na revista Veja. Então, é bom porque essa informação, a mulher se sente encorajada. E ela vê, não, agora eu vou denunciar, porque agora eu não estou só, porque agora tem alguém que vai olhar, vai poder brigar junto comigo. Então, acredito. E vai também, de certa forma, inibir os agressores. Porque, poxa, agora eu não vou ter cuidado porque esse movimento está muito forte, né? O presidente disse que vai tomar pé disso. Recentemente eu estive em Biritinga, que é minha cidade, lá Natal, e o governador Geraldo Rodrigues esteve lá inaugurando uma escola e inaugurou também um centro da Força de Segurança Pública, né? Um sistema integrado da Polícia Civil e Militar. Entregou. E no discurso dele na praça pública, a praça lotada, ele falou, eu estou entregando aqui hoje um presente para os homens agressores. Entreguei uma delegacia novinha, com a cela novinha, levanta aí o delegado. Então, essa simbologia, né, de fato, é importante. Todo mundo deu risada, eu tenho certeza que ali os agressores se acovardaram. Não, em Biritinga não vamos mais bater mulher não, porque aqui agora tem delegacia, tem delegado, tem policiamento. Infelizmente não é só isso. Tem o trabalho também que a gente deve falar nas famílias, as mães precisam educar os seus filhos a partir de dentro da sua casa, desde criança, nas escolas, para ensinar os meninos a respeitar as meninas. Eu disse essa semana, Jefferson, que às vezes pequenos gestos colaboram, né? A gente precisa resgatar dos nossos meninos a gentileza com as meninas. Vamos ser gentis. A gente acabou isso. Você não mais um homem pode deixar a mulher entrar, algo desse tipo. Não é só isso. Mas, digo, a gentileza, às vezes, passa a mensagem, né, de cuidado, de acolhimento, enfim. Então, estou muito entusiasmada, né, e estou agora trabalhando muito porque a gente vai vencer esse número alarmante de feminicídio no Brasil e na Bahia. A senhora citou uma das dificuldades que as mulheres enfrentam, que é a falta do acolhimento. Nos próprios espaços de acolhimento, muitas vezes policiais homens atendendo mulheres, não policiais femininos. Mas o que mais a senhora ouve nos relatos das mulheres, por exemplo, em suas visitas aos municípios do estado? Pois é, por exemplo, essa questão também da independência financeira. A gente também precisa cuidar de formação, de capacitação, porque a gente não pode falar de tirar a mulher do ciclo de violência se ela não tem hoje um emprego, por exemplo. A gente entende que é importante ela ter uma independência financeira e emocional, que também é importante, é o acompanhamento psicológico para essas mulheres. E a independência financeira dela ajuda aí muito. Porque a gente ouve muitas mulheres dizer assim, eu não deixei porque eu não tenho para onde ir. Eu vou para onde com meus filhos? Eu vou para uma casa de acolhimento, não é a vida inteira. Uma hora tem que voltar para casa, voltar para seu bairro, né? Enfim. E vai estar mais perto do agressor. Por exemplo, essa medida protetiva agora, que a gente acabou de aprovar na Câmara Federal, onde o homem ele vai usar tornozeleira eletrônica. Chegou perto, vai apitar, né? Então, isso é uma coisa nova que foi implementado agora, o ano passado, onde houve uma alteração na Lei Maria da Penha, e que também é importante. Enfim, mas eu acredito muito que essa questão da gente chamar as mulheres para fazer a capacitação, formação, empregabilidade, abrir espaços para empregar essas mulheres vai ajudar muito e vai contribuir para que elas possam se encorajar, fazer as denúncias e sair desse ciclo de violência. Isso porque também ainda há muito descrédito das mulheres nas instituições. Essa dificuldade também ao acesso à justiça é uma realidade? Sim. E caso a senhora confirme, como mudar essa realidade, deputada? Eu acho que a gente precisa fazer mais material informativo, né? Dizer para a mulher que não, que ela pode ir. Quando ela começar a chegar, por exemplo, em uma DEAN e ela tem um atendimento mais humanizado, a gente tem lá uma delegada,
Camaçaria, a gente tem um delegado, a doutora Tereza, e eu quero parabenizar pelo excelente trabalho. Né? Mas a Camaçaria, apesar de ser uma cidade grande, é uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Às vezes, os próprios policiais já conhecem o agressor. Imagina uma cidade pequena, de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. E a mulher, às vezes, ela fica até receosa de fazer a ocorrência, porque o marido vai saber que ela foi lá, quando ela voltar para casa, ele vai matar ela. E isso acontece sempre. Né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, organizar essa estrutura toda e fazer um trabalho de divulgação, de palestras, né, de informação, para que as mulheres se sintam seguras e possam, a partir daí, acreditar mais nas instituições, porque, de fato, as instituições têm trabalhado e muito. Né? Agora mesmo, essa alteração da Lei Maria da Penha, que garante a tornozeleira eletrônica para homens da medida protetiva, isso é espetacular. Mas nem todo mundo sabe, a informação não chega lá na ponta. Por isso que essas campanhas são importantes. E tem um problema a mais, que é a desigualdade no interior da Bahia, por exemplo, na própria rede de proteção às mulheres. Como corrigir essa assimetria que é tão evidente entre capital e cidades menores? Pois levando as políticas públicas para as cidades menores. Né? Precisa a gente sentar e discutir. Tem muitas cidades que não têm DEAN, que não têm NEAN, que não têm absolutamente nada. E as mulheres ficam vulneráveis. Então, a gente precisa expandir isso. Quando a delegada Heloísa, né, está à frente, ela ajudou muito a gente. Por exemplo, Santo Estevão mesmo, eu tive uma reunião com ela na época, com o prefeito Rogério, e a gente implantou em Santo Estevão, a gente mandou com nossos recursos, nossas emendas, viatura da Maria da Penha, a gente equipou, mas precisamos levar mais isso para o Estado e a gente, a partir daí, desse movimento, vamos estar junto com o governo pedindo, solicitando. Eu tenho certeza que o governador vai ter sensibilidade e vai nos ajudar. Falta vontade política? Eu não diria que falta vontade política. E às vezes falta, porque a gente tem um monte de prefeitura, muitas vezes, que tem lá Secretaria da Mulher, não tem orçamento. Né? É só para figurar, porque o discurso é bonito. Né? O discurso é bonito, atrai pessoas e dá voto, digamos assim. Né? E a gente precisa fazer essas correções. Não é só ter secretaria, é ter recurso, né? É dar condição para a secretaria realmente trabalhar e fazer com que a política chegue lá na ponta. Então, para alguns políticos não é prioridade. Mas a gente viu que agora, para o presidente Lula, é prioridade, é uma das pautas que ele vai focar esse ano. Né, e eu estou lá colada nele, né, cobrando, né, para que a gente possa, de fato, trazer as políticas, chegue em todas as cidades. A Bahia é muito grande, são 417 municípios, é enorme. O trabalho não é fácil, mas também não estou sozinha, tem muitas outras deputadas, em especial deputados aqui da ALBA e estaduais, que também estão nessa pauta nos ajudando. Aproveitar, mandar um abraço à minha presidente, Ivana, né, que tem sido uma grande companheira nossa, e a gente vai juntas vencer essa luta, que é uma luta importante. A gente está no ano eleitoral agora, Sim. 2026. Como é que a senhora avalia o risco de esse enfrentamento à violência contra a mulher, contra o feminicídio, resultar apenas num discurso, perder a efetividade depois das urnas? Não, veja só, é uma política de governo do presidente Lula. Tá? O presidente Lula tem se empenhado. A gente teve lá a ministra Cida, que trabalhou muito. Lembrando que a presidenta Dilma, quando assumiu esse país, trouxe o programa, por exemplo, Brasil Carinhoso, que foi creches, que a gente acha que não tem relação, mas tem relação do cuidado. Trouxe a Casa da Mulher Brasileira, aqui em Salvador inaugurou a Casa da Mulher Brasileira. Então, as políticas têm chegado, a gente vai trabalhar para chegar mais, mas é uma política de governo. Né? Não é uma política eleitoreira, é uma política de governo. O nosso movimento surgiu esse ano por conta dos números, né, que tem crescido, e aí crescido há uma discussão. Cresceu porque aumentou ou porque agora começaram a denunciar? Porque a gente tem agora um celular e que tudo a gente filma, joga na rede, então as coisas chegam mais rápido. Né? Mas o fato é que os números aumentaram. E a gente tem que focar nisso, mas eu acho que vai contribuir muito. A discussão nunca fica no vazio. Né? Sempre a gente acaba juntando mais pessoas, mais adeptos, mais ajudadores, fazer uma grande corrente aí de homens e mulheres e vamos ter bons resultados. Entre as pautas defendidas pelo seu mandato estão o combate à violência contra a mulher, mas também a PEC da segurança pública e o fim da escala 6x1. Qual
qual dessas pautas encontra mais resistência no Congresso Nacional? Mas essa resposta a gente vai segurar, vai deixar para o próximo bloco. Já já a gente volta nessa conversa com a deputada Ivoneide Caetano, do PT pela Bahia, aqui no Alba Entrevista. É um instante só. Já estamos de volta, deputada federal Ivoneide Caetano, do PT pela Bahia, conversando conosco aqui no Alba Entrevista. Deixei suspenso no ar que a senhora tem pelo menos 3 grandes frentes hoje no Congresso Nacional. Essa defesa das mulheres, ou seja, o combate à violência contra as mulheres, também a PEC da segurança pública e o fim da escala 6x1. Como é que o Congresso tem encarado essas propostas? O que tem enfrentado mais resistência dos parlamentares? Eu estava vindo ali agora para a entrevista e a Mirelle viu a matéria onde o Hugo Mota disse que vai colocar a PEC da segurança pública agora, no primeiro semestre de fevereiro. Né? Então, o presidente lá já sinalizou. E ele não faz isso sem consultar os líderes, né? Imagino que esse debate deve ser prioridade, até porque o trabalhador lá nunca é prioridade. Segurança pública, né? Ainda mais agora em ano eleitoral, ganha uma dimensão maior. Né? E é um problema de todos os estados. Né? Então, eu acho que, acredito que agora, em fevereiro, vai para a pauta. Precisa ver como é que vai para a pauta, né? Porque às vezes chega de um jeito e sai de outro. Isso é muito comum, né? A gente viu lá, por exemplo, o PL da facção, por exemplo, que chegou de uma forma, saiu de outra, foi aquela polêmica. Né? Mas eu acho que é uma PEC importante, a gente precisa de fato fortalecer o sistema de segurança pública como um todo, mas essa pauta 6x1, né? Aproveitar e parabenizar a Érica Hilton, né? Ela é uma deputada muito atuante, que tem uma atuação popular muito forte e é uma PEC que tem muitas divergências. Lá toda a classe empregadora, digamos assim, mexe com o setor produtivo, né? Mexe com o setor todo, né? Mas é necessária. Mas, já que a senhora está aprofundando esse tema, porque a grande discussão é como equilibrar os direitos trabalhistas e esse impacto econômico que pode gerar entre as empresas sem esvaziar a proposta. Mas agora veja, enquanto mais o trabalhador ele tá em melhores condições de trabalho, enquanto ele está feliz, mas ele produz. Eu tenho um exemplo muito meu, quando eu fui estagiar, isso, quantos anos? Maria, eu estava grávida de Maria. E eu cheguei na minha primeira empresa para estagiar e lá a gente não marcava ponto. Meu chefe dizia assim, eu quero produção. Né? E o escritório bombava, todo mundo fazia tudo, ninguém precisava marcar ali que chegou 8, saiu 17, mas todo mundo produzia e dava resultado. Então eu acho que a gente precisa cuidar. O trabalhador bem, ele produz bem. E se ele produz bem, né, ele vai gerar lucro e a economia vai estar bem também. Então a gente não pode entender como é que uma pessoa trabalha 6 dias por semana e ter um dia para folgar e cuidar das suas pessoais. Você sabe que não dá tempo. O joelho dói, a barriga dói, o olho adoece, tem que ir no médico, né? Então a gente tem que ter. O ser humano não é a máquina, até o carro tem que parar da manutenção. A gente também precisa. Então eu acho que não vejo que vai interferir, né, na produção. Acho difícil. E é um caminho natural, em outros países já tem e é um sucesso. A Érica defende muito bem. Teve até aqui em Salvador, em uma plenária aqui na Alba, e eu estive com ela apoiando. É claro, tem que aprofundar os debates, tem que ouvir todo mundo, não pode ser uma coisa feita nas carreiras. Né? E ela tem feito isso, tem andado em vários estados e vai se achar uma forma confortável de atender tanto o trabalhador, né, como as empresas e os empregadores. O Congresso Nacional tem sido muito criticado por se distanciar das pautas sociais e priorizar mais agendas corporativas. A senhora concorda com essa avaliação? Concordo. O ano passado foi um desespero para a gente aprovar projetos importantes lá na Câmara. O presidente Lula aprovou, por exemplo, a isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até R$5.000, e foi uma luta
para poder aprovar. Foi quase no finalzinho que conseguiu passar. E olha que era uma agenda importante que repercutiu no país todo, né, que é uma pauta importante para qualquer deputado, uma pauta importante, mas toda pauta que vai lá para poder, que venha para servir, em especial a classe trabalhadora e os que mais precisam, lá tem dificuldade, porque lá tem todos os deputados têm os seus interesses, mas poucos defendem, de fato, o trabalhador e os que mais precisam. Como mulher e parlamentar, a senhora sente que ainda precisa provar o dobro para que suas pautas sejam, de fato, levadas a sério? Ah, com certeza. É uma luta todos os dias. É uma coisa, assim, absurda o que a gente passa. É verdade que quando eu cheguei na Câmara, eu fui muito bem acolhida por algumas deputadas, né? A gente tem a Benedita da Silva, por exemplo, que é uma deputada de muito tempo, tem muita experiência, e ela é muito acolhedora, chama a gente, conversa, vem cá, vai por aqui, a gente vai andando. Mas as dificuldades são muito grandes. A gente não consegue relatar um projeto, os importantes, né, os relatores já são selecionados, né, para a gente falar na tribuna é uma disputa. Você não tem noção. A dificuldade, você tem que subir no plenário, bater na mesa, brigar, a depender de quem esteja conduzindo na sessão, você consegue. Às vezes você não consegue. É tudo muito difícil, né? Mas a gente tem resistido. Hoje somos a minoria da minoria. Nós somos 91 mulheres, no meio de 513 deputados. Aí eu tô brigando porque essa cota de gênero tem uma coisa que está errada, porque não está funcionando na prática. A gente vê várias câmaras, por exemplo, que não tem uma mulher para representando as mulheres. A luta é grande, mas a gente tem resistido. Deputada, como a gente já comentou, a gente está no ano eleitoral, 2026, e o país volta a um debate nacional polarizado. A gente vem observando essa divisão já há um bom tempo. Qual é o papel do PT diante desse cenário? Pois o Lula é um gigante, né? Às vezes eu brinco, eu digo, apesar de eu ser do PT, não é sobre partido só o que a gente está falando, sabe? É sobre governo, é sobre governar e governar bem, né? E você vê que Lula dialoga com todos os partidos. E ele entende que ele não governa sozinho com o Partido dos Trabalhadores. A gente governa com todos os partidos. Mas ele é um gestor diferenciado. Ele conversa muito, ele dialoga muito, ele ouve muito, ele escuta muito, né? E ele é muito bom para poder dialogar e conversar. E eu acho que ele tem acertado, né? A oposição está lá dividida. Mas acertado com que ações, por exemplo? Bem, o governo Lula, o ano passado, todas as entregas que ele fez foram entregas importantes, que chegou em todos os cantos da cidade. Você vê, Lula chega em qualquer país, respeitadíssimo, dando crédito. Todo mundo hoje acredita mais no Brasil, e isso atrai muitos investidores no Brasil. Você chega na classe mais vulnerável, toda assistida. Recentemente mesmo, o programa que isenta quem consome até 80 quilowatts, conta de energia zerada. Isso é uma coisa fantástica. Mas em que medida esse prestígio do presidente Lula, as próprias ações do governo Lula, contribuem para que essa polarização diminua? Mas veja, a questão também, Jefferson, é que hoje a gente não tem um outro candidato de direita consolidado. O Lula conseguiu chegar, fez um bom governo, a gente vê o desemprego quase pleno emprego, 5 pontos e pouco de emprego, né, o PIB aumentando, os programas sociais indo muito bem, o Bolsa Família todo funcionando bem, a fome, né, Lula de novo tirou o país do mapa da fome, estabilizou a questão da fome, aí trouxe pé de meia, aí trouxe o programa agora vem a questão do gás para todos, uma infinidade de programas falando para o povo da favela, da periferia, né, agradando também o grande empresário. Você vê que todos os debates que tem, ele consegue estar presente, consegue formar opinião, e a oposição brigando, né? Agora o Flávio botou a candidatura, o outro disse que não vai, dividido. Então eu acho que não tem muita preocupação. Estou muito tranquila.
tranquilo. Acho Mas diria que há pelo menos algum desafio ainda a ser superado, porque, repito, ano eleitoral, o embate certamente vai se acirrar com a proximidade das eleições. O que mais o governo precisa fazer para, enfim, ter um céu de brigadeiro pela frente? Pois o governo Lula é uma pessoa assim, diferente. Só para dar um exemplo, a gente lá em Brasília, a gente vai muito nos eventos que ele faz nos lançamentos dos programas, e a gente chega lá no Palácio para poder assistir o lançamento de um programa, e ele está ali com os movimentos sociais falando. A mulher lá da periferia do Rio de Janeiro, a quilombola, está falando ali para o presidente da República. Né? Então, é um governo que tem falado para todo o Brasil, né? Ele tem andado muito, ele tem... e eu acho que é óbvio que esse ano é um ano que ele vai ter que trabalhar mais, né? Fazer com que a política chegue na ponta, e é muito trabalhoso, porque vai se deparar com o Congresso, mas o Congresso, em ano de eleição, vai querer contrariar seu eleitorado, então as pautas que chegarem lá, que entender que é bom, né? Eles não vão querer criar problema como o ano passado, né? Então eu acho que vai ser um ano mais tranquilo. Estou muito... E aqui na Bahia, deputada, o governo Jerônimo Rodrigues enfrenta problemas sociais, econômicos também. Onde que o governo precisa agir com mais rapidez? Segurança pública, né? Acho que tem melhorado e tem melhorado muito. O governador Jerônimo tem investido muito, sobretudo na questão da tecnologia, né, equipando, na inteligência, para poder combater o crime organizado, que é o que mais preocupa aqui no Estado. E ele tem trabalhado muito. Semana tive com ele em Maracás, entregou a escola número 100 escolas entregues só por Jerônimo na Bahia, e não é uma escola qualquer, não. Você precisa ver que escola. É uma escola que eu desafio qualquer escola particular comparar, para você ver a qualidade do equipamento, com teatro, com quadra poliesportiva, com salas climatizadas, né? Um verdadeiro arsenal de educação. Tem trabalhado muito, e por onde a gente passa, a gente vê o carinho com que ele é um governador diferente, que eu fico impressionada como ele tem ali paciência para fazer foto com todo mundo, para ouvir todo mundo, né? E todo mundo gosta, todo mundo quer estar perto. Se Wagner agradou, Rui agradou mais, e Jerônimo agora agradou mais e mais. Eu digo que ele agora é correria dobrada. Rui era correria, ele é correria dobrada. Então, na Bahia toda, por onde eu passo, as pessoas muito satisfeitas com o governo. É claro que sempre tem uma coisa ou outra porque por mais que você faça, sempre tem o que fazer, né? A Bahia é muito grande, como eu acabei de falar, mas ele tem dado conta. Para a gente encerrar, deputada, que mensagem a senhora deixaria para as mulheres que vivem com medo e ainda têm dúvida sobre se a política de fato é capaz de mudar a vida delas? Primeira coisa, é importante que elas entendam que elas não estão sozinhas, né? Elas não estão sozinhas. O governo tem se preocupado muito, né? E nós estamos agora todas juntas nesse movimento. É importante denunciar, é importante não desistir dos seus sonhos. E qual é o sonho de qualquer mulher? É ter uma vida com respeito, com dignidade, né? E esse tipo de violência não pode virar uma zona de conforto. A gente não pode achar que não tem saída, né? Porque tem saída sim, e a gente está aí nessa luta. Eu estou muito tranquila, porque cada vez mais que a gente conversa com as mulheres, a gente sente as mulheres com mais força, né? Com mais vontade de fazer a denúncia e de sair daquele estado que elas estão passando, e a gente tem estado junto, no sentido de ajudá-las. Deputada Ivoneide Caetano, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um abraço e até uma próxima. Obrigada, você também, tudo de bom. Muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.